Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola do mundo, porque nela nós estudamos e nunca se formamos. A lição desse trimestre é a carreira que nos está proposta, que nós possamos correr essa carreira com sabedoria e completar a jornada que nos está proposta. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 6, que vai falar as nossas armas espirituais. O texto áureo se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Qual é a verdade prática desse verso? É que diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Uma dessas armas é a palavra de Deus, a outra é a oração e a outra o jejum. Vamos então abordar essas armas espirituais. Leiamos o texto bíblico da leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 4, verso 1 ao 4, depois do verso 16 a 20. Lucas 4, verso 1 a 4, lemos: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhes o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar-lhes liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Muito bem, vamos ao comentário dessa lição. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada. São eles o diabo, a carne e o mundo. Nessa lição, vamos enfatizar 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. São eles a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha, e uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. A palavra-chave dessa lição são armas. Vamos primeiro às armas do crente. As armas do crente, de modo geral,
podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, 1 Samuel 17:45, a vara, muito usada pelo pastor para defender as ovelhas, Salmo 23, verso 4, a funda, 1 Samuel 17:40, o arco e flecha, 2 Reis, capítulo 13, verso 15, a lança, Josué, capítulo 8, verso 18, o dardo, 2 Samuel 18:14, e os de defesa são o escudo, Efésios 6:16, o capacete, 1 Samuel 17, verso 5, a couraça, 1 Samuel 17:5, caneleiras, 1 Samuel 17, verso 6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que esse era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Salmo de número 20, verso 7. Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas o nosso combate é contra o mal, encabeçado pelo diabo, como vimos na aula passada, e seus demônios que se velam do mundo e da carne, os três inimigos do crente. Vamos às estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, Mateus 13:19, buscar altas posições com mentiras, Atos capítulo 5, verso 3, usar pessoas para trair, Lucas 22, verso 3 e 4, o caso de Judas, escravizar, 2 Timóteo 2, 26, enfraquecer a fé do crente, Lucas 22, 32, enganar com doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4:1. Não é por acaso que o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O chefe de toda a força do mal, o apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas e que batalha contra nós. Efésios 6, verso 11. Romanos, capítulo 13, verso 12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. 1 Tessalonicenses 2,18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar. Efésios 2,2, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado por Paulo o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Lucas capítulo 11, verso 17 a 22.
Por isso que nós não ignoramos os seus ardis. Sinopse tópico 1. As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo da nossa alma, o chefe de toda a força do mal, o diabo. Vamos agora ao texto de segunda divisão dessa lição, as 3 armas espirituais do cristão. Falemos de cada uma delas. Primeiro, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos afetuosamente a palavra de Deus como leite racional para o desenvolvimento de nossa salvação. Isso quer dizer um estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estejamos firmados em Deus para resistir às influências malignas e às armadilhas de Satanás e as demais estratégias. Mateus 7:24-25. Logo, quem se rende à palavra de Deus para obedecê-la, experimenta a influência frutífera da verdade divina. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é para nós a espada do Espírito, conforme Efésios 6:17. Vamos à segunda arma do crente, a oração. Aliado ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmos 55:17. Prestemos atenção para a seguinte declaração. Em Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste de alinhamento para toda a armadura de Deus. Nesse aspecto, essa imagem da armadura de Deus traz uma ideia de que é orando que nós vencemos a batalha e que nós batalhamos depois de colocar toda a armadura. A oração fortalece todas as esferas de nossa vida. Além do mais, orar é ter comunhão com Deus, é levar a Deus e lançar a Deus toda a nossa ansiedade e confiar que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Portanto, a primeira arma do crente é a palavra. A segunda é a oração. Vamos à terceira, o jejum. O jejum, aliado à palavra de Deus e à oração, essa prática é uma terceira arma espiritual do crente durante a sua jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina para nossas vidas. Êxodo 34:28, Deuteronômio 9:9 e 2 Samuel capítulo 12, do verso 16 a 23. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus jejuou antes de iniciar o seu ministério. E não foram 40 minutos ou 4 dias, foram 40 dias. Mateus 4:1-4. E disse aos seus discípulos que eles também deveriam jejuar. Mateus 9:14-17,
Lucas 5, 33 a 39. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando a orientação divina para o envio de obreiros. Atos 13, verso 2 e 3. Orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separa a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho. Atos 14, verso 23. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. 2 Coríntios 6, 5, 2 Coríntios 11, 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com o nosso Deus. A sinopse, tópico 2, diz que as 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Vamos ao terceiro tópico dessa nossa lição. Falemos agora de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Jesus, o nosso exemplo. Primeiro, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra. Em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Está escrito, Lucas 4:4, Deuteronômio 8:3. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías, na sinagoga em Nazaré, e tomou para si o cumprimento dessa profecia de Isaías para si mesmo, cumprido do texto lido. Lucas 4, 16 a 20, Isaías 61, verso 1 e 2. Nosso Senhor Jesus deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, que é a única arma de ataque na armadura do crente. Efésios 6:17. A palavra de Deus é uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus, conforme 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir o homem em justiça, a fim de que sejamos capacitados por Deus. Vamos ao segundo ponto, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas capítulo 6, verso 12, orou uma noite inteira. Lucas 9, verso 28. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja. João 17, verso 9. João 20, verso 17, verso 20 a 22. Pelos seus algozes, mesmo na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Por Simão, estou rogando por ti, tu quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Lucas 22, 31 a 32. Pelos que se encontravam junto ao túmulo, João 11, 41 e 42. E esse é o túmulo de Lázaro antes de ressuscitá-lo. Jesus sabia bem o valor da oração e por isso passava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos igualmente à prática de oração, selecionando um local reservado, selecionando um horário e prioridades
para buscar a Deus em súplicas, Mateus 6,6. Jesus também espera que jejuemos, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra de Deus e de perseverar em oração, o Senhor Jesus também jejuava. Lucas 4, verso 2. Se Jesus jejuava, ele também espera que imitemos ele jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra de Deus e a oração, e ainda mais o jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e também nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam com o Senhor Jesus, Atos 9:9, Atos 13:2 e 3, então devemos nós também jejuar. A sinopse, tópico 3 diz: Jesus é o nosso maior modelo de quem usou essas 3 armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Vamos à conclusão dessa lição. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, devemos lutar. E lutaremos com as armas espirituais que Deus nos concede, que são a palavra de Deus, uma vida íntima de oração e reforçando por jejum periodicamente. Essas armas, palavra de Deus, oração e jejum, promovem um crescimento e fortalecimento para a nossa vida espiritual. Ao longo dessa jornada espiritual, haverá muitas coisas que precisamos vencer e é preciso nos submeter à palavra, à oração e ao jejum, segundo o modelo de vida que o próprio Senhor Jesus nos deu, fazendo uso dessas armas, conforme vimos. Nós também podemos fazer uso, igualmente Jesus fez, para vencer as estratégias do maligno. Vamos aos exercícios para reforçar aquilo que aprendemos aqui nessa lição. Primeira pergunta: de acordo com a lição, qual é o sentido que devemos considerar a palavra arma? Vamos à resposta. O sentido que devemos considerar a palavra como arma é um sentido metafórico, pois nosso combate não é corpo a corpo com outra pessoa, mas contra um mal que é encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Portanto, é no sentido metafórico que nós tomamos a palavra de Deus, mas também no sentido real que devemos aplicar em nossas vidas. Segunda pergunta: cite ao menos 3 estratégias do inimigo para ludibriar as pessoas. Vamos lá. A primeira estratégia é tirar do coração dos homens a palavra, arrebatar a boa palavra do coração. E isso está em Mateus 13:19. Segunda arma que ele usa, ou estratégia para ludibriar as pessoas: buscar altas posições com mentiras. É o caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, verso 3. Eles queriam uma posição de destaque e mentiram com relação à venda do terreno. Atos 5:3. E terceiro, usar pessoas para trair.
Foi o caso de Judas, que o diabo entrou nele e ele decidiu vender Jesus. Lucas 22, versos 3 e 4. Vamos à terceira pergunta, que é o âmago da nossa lição. Cite as 3 armas espirituais do crente. Bom, resposta, nós falamos dessas armas. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a oração. E terceiro, o jejum. Então, palavra de Deus, jejum e oração. Oração e jejum são as 3 armas que o crente tem à sua disposição para vencer essa batalha. Vamos à quarta. O que acontece quando aliamos o estudo da palavra de Deus, a oração e o jejum? Vamos à resposta. Quando aliamos o estudo da palavra de Deus, a oração e ao jejum, nós aprofundamos a nossa intimidade com Deus e também nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a voz de Deus através da palavra, através da oração e através do jejum. Vamos à quinta e última pergunta. O que a palavra de Deus, o jejum e a oração promovem em nossa jornada espiritual? E a resposta é simples. A palavra de Deus, a oração e o jejum promovem para nós o crescimento e o fortalecimento para a nossa vida ao longo dessa jornada espiritual, ao longo desta carreira que nos está proposta. Com isso, nós terminamos mais uma lição da Escola Dominical. Semana que vem, nós vamos estudar a lição de número 7, cujo título é O Perigo da Murmuração. Eu encorajo você, aluno, a adquirir a revista Escola Dominical, estude ela, medite e tome cuidado com o perigo da murmuração. Filipenses 2,14 diz, fazei tudo sem murmuração e nem contenda, que nós possamos fazer as coisas sem murmurar e sem contenda. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, onde nós estudamos as nossas armas espirituais. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e ao entrar nele, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar 228 pastas com 6.400 vídeos. Se você descer todas as pastas, são 228, você tem que ir passando todas para cima até chegar lá na primeira lá embaixo. Quando chegar na primeira lá embaixo, você encontra um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas, um comentário de todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Se você continuar subindo algumas pastas, depois da pasta o Apocalipse, você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de Gênesis a Malaquias, mais 39 pastas com comentário de todo o Antigo Testamento. Entre o Novo e o Antigo, nós temos as primeiras 70 pastas, lá embaixo no nosso canal, um comentário de toda a Bíblia. Se você continuar subindo, você vai encontrar a pasta, por exemplo, a Bíblia Gênesis, a Bíblia Êxodo, a Bíblia Mateus. Nessas pastas, nós não comentamos, mas nós lemos a Bíblia para você, porque a fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem intenção de ouvir até a palavra de Deus penetrar no seu coração, entre nas pastas a Bíblia Gênesis, a Bíblia Êxodo, a Bíblia Levítico. Também temos Manhã e Noite com Charles Spurgeon, que é um devocional. Temos aulas da escola dominical, temos aulas da idade, do curso de teologia, temos uma visão panorâmica da Bíblia, temos também vídeos de viagem que fizemos a Israel, ao Egito, à Grécia, a Roma, a cidade de Coríntio. Entre ali, adquira esse canal, subscreva nele, divulgue ele para amigos e familiares, e eu tenho certeza que esse canal será de bênção na sua vida. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.